Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai dar continuidade à nossa revisão de direito constitucional para a prova do INSS, exatamente. Aula número 5, na aula número 5 do INSS da revisão a gente vai tratar de administração pública, que é o outro ponto do edital que estava pegando, né? E aí a gente vai bater uma bolinha agora, vai conversar sobre esse assunto bacana. E vamos começar já falando de administração pública. Quem é administração pública? O que é administração pública? Nós vimos isso nas aulas preparatórias para o concurso, e a gente já sabe que a administração pública é uma junção, é uma formação, é uma soma, né? Uma soma da administração direta e da administração indireta. Administração direta mais a administração indireta, eu tenho a figura da administração pública. Lembrando que quando eu falo de administração direta, a gente está falando do seguinte, está falando de órgãos públicos, exatamente. Órgão público. Quando a gente fala de administração direta, a gente está falando de órgão público. Eu estou falando da União, eu estou falando do DF, eu estou falando dos estados e também dos municípios. Essas são as grandes pessoas jurídicas da administração direta, tá? São pessoas jurídicas de direito público interno. Aqui eu tenho pessoas jurídicas de direito público interno. Maravilha? Tá lembrado? Lembrou do que a gente viu em aula? Estes órgãos públicos aqui são pessoas jurídicas de direito público interno, ao passo que a administração indireta nós temos outra coisa, a gente tem pessoas jurídicas de direito privado e direito público, exatamente, direito privado e direito público. Todas essas pessoas são diferentes da União, do DF, dos estados e dos municípios. São pessoas jurídicas diferentes. Então, a gente tem que saber isso de cara já, para a gente poder dar uma distinção entre administração direta e administração indireta. Beleza? Sussa, tranquilos? A gente vai ver logo quem são essas pessoas jurídicas que compõem a administração direta e suas características principais. Mais uma coisa importante que eu vou ter que anotar aqui, estou apagando desse lado, mas não tem problema, vou apagar desse outro também, mas não tem problema, porque você tem no vídeo aí, pode voltar. É o seguinte, uma característica muito interessante nessa relação de administração direta com administração indireta é o fato de que não existe subordinação. Não existe subordinação ou hierarquia entre uma e outra, né? A administração indireta não deve obediência à administração direta. E a administração direta não é hierarquicamente superior à administração indireta. Isso é extremamente importante porque esse entendimento tem uma repercussão super forte no processo administrativo. Sim, lá no processo administrativo, porque a gente trabalha no processo administrativo com recursos, e existe um recurso chamado recurso hierárquico. Isso quer dizer, então, que se eu tenho essa relação e não existe hierarquia entre elas e nem subordinação, eu posso afirmar que não há recurso administrativo hierárquico, não há recurso administrativo hierárquico entre ambas, ou seja, ainda que eu chegue numa decisão aqui na administração indireta, na última instância na administração indireta, eu não posso recorrer para a administração direta solicitando aí uma revisão, uma reanálise de um determinado caso administrativo. Belezinha? Sussa, tranquilos? Isso aqui, essa tela é super bacana para a gente começar as nossas conversas sobre administração pública. Quando a gente fala em administração pública, a gente vê a administração direta, que é exatamente esse gráfico que está na tela, e aí eu tenho as seguintes figuras. Na administração direta, a União, os municípios, os estados e o DF. Quando eu falo em União, eu estou falando aqui em aspectos federais, beleza?
Quando eu falo em municípios, eu estou falando em aspectos locais, né? Federais você pode trocar aqui também por nacionais. Os interesses são de caráter nacionais. Os municípios, o interesse é de caráter local. E os estados? Caráter regional. Estados e DF, a gente tem o caráter regional dos interesses, né? Tudo que essas três figuras trabalham, a União trabalha interesses federais ou interesses nacionais, os estados e o DF trabalham interesses regionais, ao passo que os municípios trabalham interesses locais. Todos, olha só, essa anotação é bacana, todos são, número 1, pessoa jurídica de direito público, pessoas jurídicas de direito público interno, tá legal? Pessoas jurídicas de direito público interno. Segunda coisa, estes três são entes políticos, sim, são entes políticos. Mesmo sendo figuras da administração direta, mesmo sendo grandes órgãos administrativos, a União, os estados e o DF também são entes políticos. Por isso que lá na Constituição, no artigo 18, a gente estuda a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. E é justamente por conta do fato de que, além de serem pessoas jurídicas de direito público, são entes políticos. Outro fato importante, né? Isso aqui demonstra administração direta. E aqui existe uma autonomia entre essas quatro figuras, por causa do DF4, né? Isso aqui tem a ver com o pacto federativo, né? Um não invade a competência do outro. Não há subordinação entre eles. Inexiste subordinação. Então, todos esses pontos são extremamente importantes na sua revisão. Você tem que ter isso muito em mente, muito claro, né? O Estado brasileiro, ele é composto por 4 entes políticos, né? A União, os estados, o DF e os municípios. O Estado brasileiro tem essa composição político-administrativa que envolve essas 4 figuras, que também são pessoas jurídicas de direito público interno. Belezinha? Sussa, tranquilos, aqui eu posso chamar todo mundo de órgão, tá? Posso, não tem problema não. São órgãos da administração pública, são órgãos da República Federativa do Brasil, são órgãos. Isso é um termo genérico, tá? Órgão é um termo genérico para classificar toda essa galera aqui. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos adiante para a gente continuar a nossa revisão de direito constitucional para o INSS. Meu amigão, bonitona. Você tá aí já com a bala na agulha, né? Prontinho para fazer a prova. Cabeça, não estou pronto não. Como não, meu amigão? Você já estudou aqui com a gente um tempão e como é que não está pronto? Cabeça, não está ainda não. Falta muita coisa para aprender. Então vamos lá. Então vamos aprender, vamos revisar e vamos desossar essa prova do INSS. Não vai sobrar pedra sobre pedra, né? Olha só. Essa figura aqui, esse slide aqui, esse gráfico, ele tem uma imagem que representa a administração pública indireta, tá? Administração pública indireta. Isso está no seu material de apoio, dentro do curso você teve. Durante o curso estava tudo coloridinho, né? Eu preferi fazer um preto e branco aqui para ficar mais fácil para eu escrever em cima e aparecer as coisas, né? Então, vejam só. Dentro da administração indireta, nós temos a autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Algumas coisas super importantes a gente tem que saber sobre elas. Primeiro, autarquia, pessoa jurídica de direito público. Autarquia, pessoa jurídica de direito público. Autarquia criada por
lei. Autarquia criada por lei, tá? Esses dois pontos aqui são fundamentais para tratar de autarquia. Já a fundação pode ser uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado. Olha que bacana. A fundação, mesmo sendo criada pelo Estado, ela pode ser uma pessoa jurídica de direito privado. Ela tem essas duas possibilidades. Acontece que, quando ela for uma pessoa jurídica de direito privado, que é essa opção aqui de cima, quando ela for uma pessoa jurídica de direito público, que é essa opção aqui de cima, ela é criada por lei. Criada por lei. Beleza? Sussa? Agora, quando ela for essa figura aqui, que eu vou deixar em vermelho, tá? Vou deixar em vermelho. Quando for essa figura aqui, de direito privado, quando ela for essa figura de direito privado, eu tenho a criação. Gostou da super aula? Top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Convido você a acessar nosso site laconcurso.com.br e fazer nosso curso completo de aulão de véspera do INSS 2016. Professor, o curso de aulão de véspera é exatamente isso. Nós aqui do Lá Concurso, nós resolvemos inovar, nós resolvemos fazer algo diferente, algo que realmente vai te ajudar nessa reta final da sua preparação para o INSS 2016. Então, nós montamos um aulão de véspera muito especial para vocês, em duas partes, 2 blocos. Nós temos aí em torno de 45, 50 horas somente de exercício da banca do CESP, é o primeiro bloco, eu vou apresentar para vocês os professores já. E o segundo bloco, que é um suporte pedagógico de teoria dos principais assuntos que o CESP costuma cobrar. Ou seja, é um mini curso, é um aulão de véspera para aqueles alunos aí de reta final, aqueles alunos que começaram a estudar um pouquinho atrasados e, claro, também para aqueles alunos que já estão estudando e quer dar aquele up na sua preparação nessa corrida do INSS 2016, tá certo? Vem comigo aqui. Olha, aqui no Lá Concursos é o seguinte, meus amigos, aqui é o melhor custo-benefício da internet. Você pode pesquisar, pode procurar, conferir, comparar aí, pode fazer isso que você vai chegar a uma conclusão. Este super aulão de véspera, por apenas R$ 79,90. Professor, quando que ficará disponível? Nesse exato momento, nós temos já 140 horas aí disponível para vocês. Claro que a gente vai majorar essa carga horária ainda, você pode ter certeza, e nós iremos disponibilizar todas as videoaulas, preste atenção, até 10 dias antes da prova. Professor, por quê, professor? Porque aulas de aulão de véspera é um tesouro. Tá? Por quê, professor? Porque o professor ele foca na prova, já tem uma data certa, então ele vai se inspirar naquilo que acha que pode ser cobrado, o que é mais importante. Então, o que acontece? Nós disponibilizamos com antecedência para que você assista 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você quiser. Que esse conteúdo vai ficar na sua cabeça e lá no dia da prova vai ser só felicidade. Prazo de acesso, 70 dias, você pode assistir quantas vezes quiser. Carga horária prevista desse super curso de aulão de véspera. Olha só, mais de 150 horas. Eu digo mais porque tenho certeza que nós iremos ultrapassar 150 horas aí o nosso aulão de véspera que está em gravação ainda. Banca do CESP, prova dia 15/5. Professor, como é que está a estrutura do aulão? Está o seguinte, olha só. Nós temos aqui um super reforço pedagógico em direito previdenciário. Tá? Para isso, temos 3 grandes mestres para vocês. Professora Adriana Menezes, não preciso apresentar para vocês, aí, professora top de linha. Vai lá, coloca no Google Adriana Menezes, assiste algumas aulas demonstrativas que você vai se convencer da capacidade e da excelente profissional que é a professora Adriana Menezes. Nossos amigos lá da Bahia, professor Ítalo Romano e professor Flaviano, fazendo aí uma bateria de correções de exercícios da banca do CESP. Temos informática, que costuma pegar muita gente. Essa revisão aqui de informática do Marcelo Leal são em torno de 6 horas e 30 minutos. E essa
E essa revisão do Léo aí, eu falo para vocês, cara, tá muito pontual. Cheguei a assistir algumas aulas. Essa aqui você tem que assistir, cara. 1, 2 vezes aí para chegar lá na prova de informática, você fechar a prova, hein? Ok? Língua portuguesa, também calcanhar de Aquiles aí de muitas pessoas aí. O professor Sidney Martins tá gravando, já gravou a primeira parte, já disponibilizamos para vocês. Para as próximas 2, 3 semanas vai gravar as outras 3 partes da aula do CESP. Administrativo e Constitucional, professor Constituição, professor cabeça aí, Rodrigo Belmonte, excelente profissional, e aquela matéria, aliás, que os alunos se preocupam muito, que é raciocínio lógico, matemática. Ó, Jefferson Fiel para vocês, para oferecer com o professor Jefferson, já está preparando, serão 6 horas. Tá? 6 aulas de 1 hora do professor Jefferson Fiel, que vai gravar para vocês aí um super revisão. Meus amigos, minhas amigas, olha só, pesquise, compare, pega o nome desses professores, joga aí no YouTube, né? Joga no YouTube, faça uma pesquisa, assista um pouquinho das aulas dele, compare. Você vai chegar à conclusão que é um super time de professores. Resumindo, esse curso, vocês terão 4 módulos, tudo isso por R$ 79,90. Olha só, aulão de véspera do INSS, aqui você pode clicar e ver as aulas que já estão disponíveis. Este aulão de véspera está em gravação ainda, tá certo? Vou até colocar lá na descrição da aula em gravação. Já tem 29 horas de videoaulas para vocês, só de correção de exercícios com foco no CESP INSS 2016. Aqui faltam 100% constitucional, administrativo, informática e 3 aulas ainda do professor Sidney Martins. Garanto para vocês que nós chegaremos aí muito próximo de 50 horas. Professor, e outros 3 módulos? Os outros 3 módulos são módulos de teoria, que nós estamos disponibilizando para vocês de suporte. Por exemplo, direito previdenciário, meu amigo. São 70 questões de 120. Resolvemos disponibilizar o módulo completaço da professora Adriana Menezes, que são de 39 horas para vocês. Papo sério com vocês, isso aqui vai fazer a diferença. Você quer passar, quer ficar competitivo, quer ter chance de disputar a vaga? Cara, obrigação sua, papo reto. Assistir pelo menos 2 vezes a aula da professora Adriana. Língua portuguesa, fizemos um resumo aí das principais aulas do professor Sidney Martins, 21 horas para a galera aí. Direito administrativo e constitucional, unificamos as 2 matérias, tá, com os principais assuntos, aqueles assuntos que o banca do CESP costuma cobrar. Tá certo, meus amigos? Então aí, espero vocês aí nesse super aulão de véspera do LA Concursos. Nós vamos fazer a diferença e nós iremos ajudá-lo bastante você nessa preparação, nessa caminhada rumo à sua aprovação. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.